Bom, então vamos falar um pouco hoje sobre um pouco mais sobre elementos algébricos. A gente vai mostrar o seguinte resultado. Então, considere LK uma extensão e alfa e beta são elementos de L. Vamos supor que são elementos algébricos. Algébricos sobre K. Então, o que a gente vai mostrar é que alfa mais beta, que esse elemento alfa mais beta, o elemento alfa vezes beta e alfa sobre beta são elementos algébricos sobre K. Bom, primeiro, para provar esse resultado, vamos primeiramente supor que essa extensão é finita. Você tem o elemento alfa e beta, você faz uma extensão e vamos supor que o grau dessa extensão é finita. Ora, se o grau dessa extensão é finita, a gente já viu que todo elemento dessa extensão, todo elemento de uma extensão finita é algébrico. Então, como esse corpo contém o alfa e o beta, então o alfa mais beta, o alfa vezes beta e o alfa sobre beta são algébricos. Então, se provarmos que essa extensão é finita, provamos esse teorema. Então, vamos supor que... Então, vamos provar isso. Tá? Então, a gente vai tentar provar essa afirmação, que essa extensão é finita. Bom, sabemos que essa daqui é finita, porque o alfa é algébrico. Ora, se essa extensão é finita, então vamos escrever o seguinte. Então, a gente faz uma extensão do K-alfa, né, acrescentando beta, e aqui é o K-alfa. Então, essa extensão aqui é finita, e queremos saber se essa daqui é finita. Se for finita, acabou. Bom, nós sabemos, por hipótese, que beta é algébrico sobre K. Então, o grau dessa extensão é o grau do polinômio irredutível que anula beta, mas com coeficientes em K. Então, a gente tem um polinômio que anula beta com coeficientes em K, porque ele é algébrico. Mas se esse
polinômio anula beta, veja, nós estamos interessados aqui para determinar o grau dessa extensão que está aqui. Nós precisamos determinar o polinômio que anula o beta, mas com coeficientes aqui em K-alfa. Ora, o K-alfa, o K está contido em K-alfa. Então, o polinômio, esse polinômio aqui, ele pertence a esse anel, porque ele tem coeficientes em K, portanto tem coeficientes em K-alfa. E esse polinômio, ele anula o beta. Se ele anula o beta, esse polinômio, então o polinômio minimal do beta, mas com coeficientes em K-alfa, divide esse polinômio. Ele é o minimal. E esse outro, como esse outro está anulando, então esse vai dividir. Ora, então o grau desse polinômio é menor ou igual ao grau desse polinômio. Então, aquela extensão que nós estávamos procurando saber o grau da extensão K-alfa, beta, K-alfa, como ela é o grau desse polinômio, então nós temos que essa extensão aí é finita. Então, provamos que todos aqueles elementos são elementos algébricos. Bom, agora vamos falar um pouco mais de um assunto que a gente já tratou, que foi o teorema de Kronecker. Vamos ampliar mais os nossos horizontes sobre aquele tema. Tá? De que forma? Então, deixa eu só trocar aqui de cor. De que forma? Que quando falamos daquele tema, a gente, dado um polinômio, né, a gente falou de um corpo onde continha uma raiz. A gente quer agora um corpo que contenha todas as raízes. Então, o teorema que a gente viu isso chama, devido a Kronecker, né, chama teorema de Kronecker. Kronecker era um algebrista alemão, Leopold Kronecker. Ele viveu nesse período e era um estudioso de teoria de números e se deve a ele aquela célebre frase que Deus criou os números naturais e o resto é obra do homem. Então, vamos só lembrar mais uma vez aqui o que diz o teorema de Kronecker. Então, esse teorema diz o seguinte: para todo polinômio de x pertencente e de x pertencente a k de x, existe uma extensão LK tal que L possui uma raiz de P.
Bom, nós queremos, como eu comentei, um ambiente onde contenha todas as raízes. Vamos tratar desse assunto. Então, vamos definir esse ambiente, começar a definir esse ambiente. Então, seja K um corpo, dizemos que um polinômio P de K de X scinde sobre K se todos os seus fatores irredutíveis em K de X são de grau 1. São de grau 1. Então, veja que, no fundo, o que a gente está dizendo, vamos colocar como observação. Se P de X tem grau N, e é cindido sobre K, então o que estamos dizendo é que P de X se escreve como C x menos alfa 1 vezes x menos alfa n, onde esses elementos C e alfa I pertencem a K. Bom, nós podemos provar que vale o seguinte resultado. Para todo polinômio não constante, em K de X, aqui, claro, K é um corpo, tá? Existe uma extensão finita L de K, sobre o qual este polinômio scinde. Este polinômio scinde. Bom, então vamos provar esse resultado. E nós vamos fazer a prova por recorrência. Então, suponha que a gente tem que P de X está em K de X. Supor que o grau desse polinômio é N. Se o N for 1, ou seja, se é um polinômio de grau 1, então o corpo K, o corpo L que a gente está procurando é o corpo K. E o polinômio já tem raiz nesse ambiente. Então, agora suponha que o N é maior do que 1, e vamos fazer por recorrência. Então, se o N é maior que 1, você pode fatorar esse polinômio. Escreve esse polinômio como P1 vezes P2, onde P1
é fator irredutível de P? Então, aplica o teorema de Kronecker para esse polinômio. Existe uma extensão chamada K alfa 1 de K, tal que alfa 1 é raiz desse polinômio P1, ou seja, o P1 é x menos alfa 1 vezes um certo polinômio G1, onde G1 está em K alfa 1 de x. Então, a gente consegue fatorar o P1 dessa forma. Então, se a gente consegue fatorar o P1 assim, então o P, como ele era P1 vezes P2, então nós podemos escrever x menos alfa 1 vezes G1 vezes P2. Agora, o polinômio, o grau desse polinômio G1, P1 é n menos 1. E aí, então, por recorrência, a gente pode dizer que existe uma extensão L de K alfa 1, tal que nessa extensão, esse polinômio... tem algo escrito errado aqui. Aqui é 2. Aqui onde eu escrevi 1, aqui é 2. Eu estou tomando esse pedaço aqui do polinômio. Então, existe uma extensão L de K alfa 1, tal que nessa extensão, por recorrência, G1, P2 de x pode se escrever como um produto de polinômios de grau 1. Logo, o polinômio P é C vezes x menos alfa 1, x menos alfa 2, vezes x menos alfa n. Então, a extensão... E, claro, a extensão... Deixo como exercício mostrar que essa extensão aqui é finita. A extensão LK é finita. E com isso terminamos a prova. Bom, um exemplo disso, a gente basicamente tratou de um exemplo assim, quando a gente considerou esse polinômio aqui. A gente só não olhou dessa forma o exemplo, mas assim, a gente já sabe que esse polinômio é um coeficiente em Q de x, ele tem como raízes esses valores, onde W é a raiz cúbica da unidade. E, portanto, se tomarmos o corpo que contém essas três raízes, então a gente sabe que esse polinômio x ao cubo menos 2 cinde nesse corpo L. Ou seja, a gente pode dizer que ele é x menos raiz cúbica de 2
x menos raiz cúbica de 2w e x menos raiz cúbica de 2w quadrado. Ou seja, quebra com polinômios e com coeficientes em L. É só uma observação com relação a esse corpo. Esse corpo L, esse corpo que contém essas três raízes, ele pode ser escrito de uma forma mais simples. É fácil de verificar isso, que esse corpo é esse aqui. O corpo que contém raiz cúbica de 2 e W. Bom, o corpo que contém todas as raízes, que faz cindir, pode ser um corpo muito grande. E a gente está interessado no menor corpo que faz isso. Então, a gente vai definir agora corpo de decomposição. Então, a definição é a seguinte. Então, vamos definir corpo de decomposição. Então, seja K um corpo, e P um polinômio não constante, chamaremos de corpo de decomposição de P sobre K, toda a extensão LK, tal que o P cinde sobre L, e além disso, essa é a condição que diz que é o menor corpo que acontece isso. Além disso, toda a extensão EK, tal que esse corpo E contém o K e está contido em L, se P cinde sobre E, então E é igual a L. Então, essa condição diz que é o menor corpo em que tem essa propriedade do polinômio cindir. E nós podemos mostrar que vale o seguinte resultado. Teorema seja E de x um polinômio em K de x e α1, αn são todas as raízes de P em uma extensão L, Então, K α1, αn é um corpo de decomposição de P. Bom, então esse seria o corpo, né? O corpo de decomposição lá daquela definição. Nós não vamos provar agora esse resultado. O que vamos fazer agora é explorar esse conceito para um tipo de polinômio em particular. São os polinômios de grau
os polinômios de grau 3. Então, para isso, considere o seguinte. Então, vamos falar um pouco agora sobre os polinômios de grau 3. Então, veja bem, vamos considerar o polinômio assim, p de x igual x ao cubo mais px mais q. E vamos definir o que é o discriminante, desse polinômio. Põe que ele está em k de x. Eu vou definir o que é o discriminante de p como sendo o seguinte, vou denotar por dp esse valor. É o seguinte elemento, 4, você usa os coeficientes para calcular 4 menos p ao cubo menos 27p². Então, usando, suponha que o polinômio, esse polinômio p tem raízes, se alfa, beta e gama são raízes de p, nós podemos mostrar, é possível mostrar, nós vamos fazer isso aqui, é possível mostrar a seguinte propriedade, que o discriminante, que é menos 4p ao cubo menos 27p², que isso aqui é igual a alfa menos beta ao quadrado vezes alfa menos gama ao quadrado vezes beta menos gama ao quadrado. É possível provar isso. E vamos fazer umas observações agora sobre o discriminante. Assumindo esses fatos, letra A. Se alfa, beta e gama são números reais, distintos, então o discriminante é positivo, porque ele é esses valores ao quadrado. Mas isso se eles forem números reais distintos. Segunda observação. Como é um polinômio de grau 3, então tem pelo menos uma raiz real. As outras duas podem ser complexas. Se duas raízes são complexas, então a gente sabe que uma é raiz e a conjugada também é. Então eu vou escrever assim, que beta é alfa barra é o conjugado de alfa. Vamos supor que seja essa daí a conjugada. Então, quando você faz a diferença alfa menos beta, isso aqui é um número imaginário. Mas se esse número é imaginário, quando você elevar ao quadrado, isso vai dar um número negativo. Então, esses outros dois valores, alfa menos gama ao quadrado e beta menos gama ao quadrado, são conjugados. É só fazer a conta disso, porque o beta
o beta menos gama, ele é gama, o beta é alfa barra, o gama é real, então isso aqui a gente pode escrever dessa forma. Portanto, quando a gente está fazendo esse produto alfa menos gama ao quadrado vezes beta menos gama ao quadrado, estamos fazendo um produto de alfa menos gama vezes alfa menos gama conjugado, e tudo isso ao quadrado, ou seja, estamos fazendo um produto alfa menos gama vezes o seu conjugado e elevando ao quadrado. Isso aqui vai dar um número real positivo e, portanto, como o outro era negativo, o discriminante é negativo. Então, resumindo, então, se você olhar tendo só os coeficientes, você pode dizer assim: se o D é positivo, então temos 3 raízes reais. Temos 3 raízes reais distintas. Se o D é negativo, então temos uma raiz real e 2 raízes complexas. Se D é negativo, temos uma raiz real e 2 raízes. Para escrever melhor, dizer que ela é complexa e não é real, escrever dessa forma. Então, tendo isso em mente, que o D ele nos ajuda a compreender um pouco mais sobre as equações de grau 3, vamos à seguinte proposição para determinar o corpo de decomposição de um tipo específico de polinômio de grau 3. Então, seja P de x igual x² mais px mais q, pertencente a kx. Se P de x é irredutível sobre K, e P de x é irredutível sobre K, e alfa, beta, gama são as raízes de P em C, e vamos chamar de delta o produto alfa menos beta vezes beta menos gama vezes gama menos alfa. Então, o que podemos dizer é o seguinte: o corpo de decomposição de P sobre K é K alfa delta. Bom, e também dá para falar sobre o grau dessa extensão. E o grau desta extensão é 3 ou 6, dessa extensão sobre K, obviamente. Se é 3 ou 6, isso depende do discriminante, é um quadrado ou não em K. Bom, a prova desse resultado não é muito difícil, mas requer um pouquinho de conta. A gente sabe o seguinte, que o corpo de decomposição de P sobre K
é o corpo que contém as suas três raízes. E claro que se você pegar alfa e delta, já que o delta, para construir esse elemento, envolve o alfa, beta, gama, então esse corpo está contido aqui. Então já temos uma parte, uma inclusão. Vamos supor que se delta quadrado, isso é diferente de zero. E alfa diferente de zero. Então, a gente sabe que o delta, a gente definiu assim, alfa menos beta, beta menos gama, gama menos alfa. Então, nós podemos escrever, a partir disso, vamos fazer a seguinte conta. Vamos fazer esse produto aqui. Alfa menos beta vezes gama menos alfa. Se fizer a distributiva, isso vai dar alfa vezes beta mais gama menos alfa quadrado menos beta gama. Nós podemos somar e subtrair o alfa quadrado. Isso vai ficar alfa vezes beta mais gama mais alfa quadrado menos beta gama menos 2 alfa quadrado. Mas se tirarmos o alfa em evidência, isso fica alfa mais beta mais gama menos beta gama menos 2 alfa quadrado. Agora, vamos observar o seguinte. A gente sabe que como alfa, beta, gama é a raiz desse polinômio, que esse produto, x menos alfa, x menos beta, x menos gama, é o polinômio x quadrado mais px mais q. Se fizermos a distributiva, desse lado esquerdo, isso é x ao cubo menos alfa mais beta mais gama, x quadrado, mais gama vezes alfa mais beta, mais alfa beta x, menos alfa beta gama. Ora, como não tem o nosso polinômio não tem o termo x quadrado, então está dizendo que alfa mais beta mais gama é zero. Então, naquela conta que a gente fez, esse fator aqui, esse pedaço aqui é igual a zero. Esse aqui é zero. Então, sobra menos beta gama menos 2 alfa quadrado. Então, nós temos que é igual menos beta gama menos 2 alfa quadrado. Mas ainda analisando essa igualdade aqui do polinômio, isso aqui é P e isso aqui é Q. Ou seja, Q sobre alfa é igual a menos beta gama. Então, nós podemos escrever menos Q sobre alfa, a gente está supondo alfa diferente de zero, menos 2 alfa quadrado. Portanto, resumindo, vamos voltar agora para o nosso beta menos gama. Então, a gente sabe que beta menos gama é igual a delta dividido por alfa menos beta vezes gama menos alfa. Mas esse alfa menos beta menos gama menos alfa, a gente acabou de provar que é Q sobre alfa menos 2 alfa quadrado. Ora,
Esses elementos desses quocientes pertencem a K alfa delta. Então, a gente acabou... E a gente também... Então, a gente tem que beta menos gama está em K alfa delta, e a gente também tem que beta mais gama é menos alfa, que está aqui nesse corpo, K alfa delta. Portanto, se beta menos gama e beta mais gama estão nesse corpo, dá para mostrar, se você somar, você conclui que 2 beta está nesse corpo, se você subtrair, você conclui que 2 gama está nesse corpo, portanto, o beta e o gama estão nesse corpo. Ora, então, nós provamos essa outra inclusão. Alfa, beta, gama está contido nesse corpo. Era o que a gente precisava provar para ter a igualdade de K alfa, beta, gama é igual a K alfa, delta. Então, temos essa igualdade. Agora, vamos analisar, então, o grau da extensão. A gente sabe que o polinômio era irredutível e alfa é a raiz do polinômio, então essa extensão tem grau 3. Agora, o delta, a gente sabe que a extensão K delta, isso é 1 se o delta estiver em K. Agora, essa extensão K delta, a outra possibilidade para ela é 2 se o delta não está em K. Porque a gente sabe que se o delta não está em K, pela seguinte razão, se o delta não está em K, o delta quadrado está em K. Porque delta quadrado é dp e esse elemento está em K porque esse elemento dp era dado em função de P e Q, que são elementos de K. Então, o grau da extensão é 2 e, portanto, usando o produto, aquela fórmula do produto, podemos dizer que a extensão que o corpo de decomposição, que é esse aqui, pode ser escrito como K alfa delta K alfa, K alfa, K. Esse valor é 3 e esse aqui é 2 ou 1. Portanto, provamos o resultado e temos aí uma análise completa do corpo de decomposição com os possíveis graus de extensão para um polinômio de grau 3. Com isso, a gente fecha essa aula de hoje.